de abril. E eu tive a curiosidade de ir ver lá na internet por que que hoje é considerado o dia da mentira. Achei que tinha alguma coisa assim especial que justificasse esse dia de hoje ser o dia da mentira. E descobri que tem duas versões. Aqui no Brasil, esse dia começou a ser comemorado com a publicação de uma notícia falsa. Se fosse hoje, hein, gente, só um fake news. Uma notícia falsa sobre a morte de Dom Pedro I. Então, foi um jornal brasileiro que chamava A Mentira, publicou uma notícia falsa, só de gozação, falando que Dom Pedro I tinha morrido. Então, depois esse dia começou a ser comemorado como o Dia da Mentira. Mas já existia um Dia da Mentira, também anterior, que foi na mudança dos calendários juliano para o calendário gregoriano. Então, naquela época, o que regia, eu não lembro mais a data, foi acho que 400 depois de Cristo, por aí, não sei quando foi esse concílio, que teve uma mudança, que o calendário que regia as pessoas era o calendário juliano, que era o calendário proposto por Júlio César, imperador de Roma, e depois virou o calendário gregoriano, e aí o ano passou a iniciar o ano no dia 1º de janeiro, e aí foi dividido esse ciclo de um ano, desse jeito que a gente conhece, de 12 meses, 4 estações, e então isso é o calendário gregoriano. Então, quando houve essa mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, as pessoas elas ficaram indignadas com a mudança e aí fizeram o dia da mentira, como se fosse mentira, não sei como é que surgiu isso aí relacionado à mentira, que foi uma forma de protestar contra essa mudança de calendário. Então foi isso que eu descobri hoje, tá? Passando a informação para aí que vocês que estão no dia da mentira. Nós estamos iniciando agora, depois da Semana Santa, este dia de hoje é o primeiro dia depois da Páscoa, como o dia da mentira. Nem sempre acontece isso, né? Porque a Páscoa muda de dia. Mas o dia da mentira está sempre no 1º de abril. Então, aí porque eu também fiquei curiosa para falar sobre isso. Mas não é o meu assunto. O meu assunto de hoje é sobre uma casa da Mahalila chamada ganância. E o que é a ganância? A ganância tem uma relação direta com uma necessidade de buscar fora alguma coisa para preencher dentro de nós alguma sensação de vazio e de incômodo. E ali eu queria falar sobre essa ganância e a ansiedade. A ansiedade e esta necessidade que coletivamente nós temos. Então vou colocar todo mundo aí nesse pacote, uns mais, outros menos, e fazendo um convite para uma autoobservação em relação a essa necessidade constante de preenchimento ou de estímulos. Então vou colocar em vez de preenchimento só, mas de estímulos. Uma dificuldade de lidar com o vazio. Qual vazio? E ali a gente vai falar de 2 tipos de vazios. Então, nós temos dentro de nós uma decorrente de situações traumáticas, de vivências de repressão e de traumas, onde nós deixamos de expressar partes da nossa essência. Então, a nossa essência, se ela fosse totalmente iluminada e expressa, nós estaríamos realmente preenchidos e iluminados. Então, eu não vou usar a palavra iluminado, porque essa palavra veio muito de uma cultura, de uma tradição mais oriental, e ela é pouco compreendida, e ninguém sabe o que é isso, e fica numa abstração. Então, vamos colocar aqui como uma sensação muito profunda de plenitude. Então, quando uma pessoa consegue chegar nesse tipo de estado, o que ela experimenta é a plenitude. Então, assim fica mais fácil e mais palpável de entender. Então, nós vamos sair, falando emocionalmente, de estados onde nós somos muito carentes coletivamente, carentes de quê? Aí que está o ponto. Nós saímos de estados de extrema carência e vamos percorrendo à medida que o nosso processo evolutivo que a gente sai desses estados egóicos mais carentes e nós vamos entrar em estados mais de plenitude. O que significa isso? De você estar
em paz com você mesmo e se sentindo pleno. Então, em vez de falar que vou sair do estado egóico de ilusão e vou parar lá no estado de consciência, usando outra linguagem. Então, assim, nesse mesmo caminho, nós vamos percorrendo essa trajetória de sair desses estados onde nós sentimos muita falta, muitas faltas de uma maneira geral, e que nós funcionamos por causa dessas faltas de maneira. Aí cada um vai funcionar de uma maneira, que essa falta vai apertar ou gatilhar ou linkar com alguma coisa da sua vida, e você pode expressar no seu comportamento ali uma frustração, uma raiva, um medo, uma competitividade, uma necessidade de o tempo inteiro estar buscando coisas fora. Então, não importa a maneira como isso chega em você, mas o fato é que no nosso processo evolutivo, nós perdemos contato com a nossa essência divina. E ao perder o contato com a essência divina, que também não é uma abstração, nós vamos sentir vazios, pedaços faltantes de nós mesmos. Na prática, a nossa perda de contato com a nossa essência, ela se dá pelo nosso, exatamente pelo nosso processo de adaptação à vida. Então, assim, a gente vai perdendo aquilo que é essencial, que é da nossa essência, essencial no sentido de ser da essência, e nós vamos perdendo pelos condicionamentos, pela educação, pelo aquilo que a gente é obrigado a experimentar ou viver ou expressar. Então nós vamos perdendo isso. Então isso gera um vazio. De quê? De partes da nossa essência. Porque a nossa essência, ela é completa, livre, completamente livre, plena, cheia de luz. E ali você nasce e essa plenitude e essa luminosidade encontra ali uma criança com um ego imaturo ainda. Então não pode expressar isso. Então a criança, ela expressa a princípio o quê? As regras da família, as vivências da família. Então ela não experimenta mais essa plenitude que é um bebezinho que é bem recebido, acolhido, que tem por melhor que seja a experiência, o fato de você nascer, você já perdeu uma parte da sua essência ali, porque você está limitado nessa experiência corporal. Então, dependendo do que a gente foi perdendo, nós vamos ficando com esse buraco interno, com essa carência. Então, nós perdemos a confiança. O que a gente pode ter perdido? Nós perdemos a espontaneidade, a nossa capacidade de alegria e expansão, que são qualidades e atributos da essência. Perdemos o amor incondicional que uma criancinha, por exemplo, é capaz de expressar, a luz, a verdade, a espontaneidade, a sinceridade, a coragem, são todos atributos, o altruísmo, a caridade, são atributos da essência, e em que depois que a gente perde, a gente sai atrás no desenvolvimento do nosso ego, até que a gente amadureça, e que a gente vai trabalhando essas faltas. Então, o que acontece ali? Tem uma casa do Mahalila chamado ganância. A gente se depara com um vazio, e esse vazio, a princípio, ele é o vazio da carência. Então, a carência muito, muito fortemente é presente na pessoa. E ali a atitude é sempre buscar, a princípio, no ego imaturo, e aí, como digamos que 99,99% das pessoas estão no ego imaturo, então podemos generalizar isso, generalizar. Nós vamos buscar o preenchimento desse vazio fora de nós, fora. É meio quase que assim, tá bom, tá faltando, deixa eu buscar fora. Então eu vou buscar na relação com o outro, na expectativa que o outro me dê retornos de determinadas coisas. Então, se isso acontecer, eu vou estar pleno. Se eu tiver aquilo, eu vou estar pleno. Se eu tiver, aí depende do que a pessoa vai, dentro da expectativa que ela cria, é uma festa, outra festa, é um relacionamento, outro relacionamento, é ter mais situações mais prazerosas ou mais seguras, ou se eu tiver isso ou aquilo, aquele emprego, se eu te ganhar mais ou isso ou aquilo, tudo isso vai ocupando o lugar do vazio. E ali o ponto não é que essas coisas não sejam necessárias, elas são necessárias, só que elas não
podem ocupar o lugar desse vazio. Por que que elas não podem ocupar? Porque elas não são as tampas adequadas daquela latinha. Então, todas essas coisas eu preciso. Eu preciso de uma casa, eu preciso de relacionar, eu preciso de estudar, eu preciso de viver, preciso de todas essas coisas do mundo material. Como é que você lida ali, porque você é encarnado e precisa dessas coisas. Preciso comer bem, preciso dormir, preciso ter saúde. Nós precisamos de todas essas coisas. Educar os filhos, colocar os filhos na escola, na melhor escola possível para cada um. Então nós precisamos disso. Só que isto, ele é confundido como o elemento que preenche o vazio. Então, o vazio, se ele não é olhado como um vazio, todas as coisas, nós vamos querer pegar as tampas e vamos tampar esse vazio com uma tampa errada. E ali você adquire as coisas que você lutou por elas, você adquire, mas elas não te preenchem assim, você continua com vazio. Aí dá uma sensação de, eu tenho que procurar outro. E aí isso vai virando depois uma ansiedade, ou vira no depois ou já antes, aparece também como uma ansiedade por coisas e que depois vira uma ansiedade por estímulos. Então a pessoa não consegue, porque quando ela não consegue parar, por exemplo, ou estar no momento presente, porque ao parar, silenciar, o que vem é o seu vazio. O que vem é o seu vazio. Se você não olha para esse vazio, então o que vai acontecer? Você vai ficar tão incomodado com esta dor e ali não vai primeiro curar para depois poder vivenciar uma outra qualidade de vazio. Então, o primeiro fica assim como uma dor do qual eu quero fugir o máximo possível. Isso é muito a origem, isso está muito na base dessa coisa tão ansiosa que a gente observa no mundo e nas pessoas. Então, essa ansiedade exacerbada de estímulos, de estímulos. Então, eu quero um copo de cerveja, outro copo de cerveja, e ali é outro, e depois é uma música e uma dança. Não estou falando que isso tenha problema, mas é quando você percebe nisso um comportamento ansioso, você está ali correndo do seu vazio, correndo como se fosse possível correr dele, querendo preencher um vazio. Mas o vazio, na verdade, é como se fosse uma panela furada. Então, quando você vê uma panela furada, tudo que você coloca ali, ele não para, ele não mantém ali dentro. Então, não importa o que você colocar, se tem um furo ali, aquilo vai se esgotar de alguma maneira. Ele é mais água, mais coisa, mais isso, mais aquilo, mais substâncias, mais estímulos e mais estímulos. E ali, o vazio. Imagina uma panela com um furo, a tendência dele, se você não olha para aquilo e corrige exatamente aquilo, é que aquilo ele aumente. Então, é isso que a gente vai observar nesses comportamentos compulsivos, no comportamento de quem na compulsão por qualquer coisa, há uma maneira de preencher seu vazio. Então, o vazio ele aumenta em vez de diminuir. Porque a pessoa se dá conta que aquilo não tem, ele é muito efêmero, ele é muito passageiro, então não importa, então aumenta o nível de vontade de pôr mais coisa. Então, será que é porque eu pus pouca água, que aquela água não durou nada, então eu aumento um pouco daquilo? Então, será que é porque E ali a gente vai vendo isso claramente. Hoje eu bebo tanto, amanhã eu vou beber um pouquinho mais, depois mais um pouquinho. Então, isso está na base de todos os comportamentos de compulsão por bebida, por droga, por sexo, por relacionamento, por comida, por compras, por qualquer que seja aquilo que nós expressamos a nossa necessidade de acabar com a nossa ansiedade através daquilo. Então, o caminho não é esse. O caminho é olhar o que está aqui, e é um caminho doloroso, por isso que às vezes as pessoas não querem, mas é um caminho doloroso por um pequeno período de tempo, que é dar-se conta do que você está ali sofrendo desta dor. É dar-se conta desta dor, não alivia a dor, não olhar para a dor, observá-la, percebê-la, é o caminho mais curto para ficar livre da dor.
Então, quando eu tenho coragem de olhar, que dor é essa? Essa dor é o que? Eu sinto sozinha, solidão, o que que é, o que que eu deixei de expressar. E ali a gente vai ver que todo vazio, vazio de si mesmo, todo vazio é vazio de si mesmo. Em algum nível, o que está faltando é uma parte sua que não se desenvolveu, que não amadureceu, que não teve permissão de ser, que não teve permissão ou pela sociedade, ou pelas pessoas, ou por você mesmo, pela família. Então, você era uma pessoa alegre, não pode ser alegre, então onde está a sua alegria? Então ela ficou uma falta de você mesmo em você. Porque a única coisa que nos preenche verdadeiramente e não dá essa sensação de mais, é os atributos da nossa essência, daquilo que nós somos no nível mais profundo do nosso ser. Então, ao aproximar do nível mais profundo do nosso ser, esta carência, ela começa a diminuir, essa sensação de carência que ela é posta no outro, posta para fora, posta, colocada como o outro não me preenche, aquilo me preenche, aquela situação é que vai me preencher. Isto é um olhar para fora quando eu deveria estar olhando para dentro. O que que é isso em mim? Onde estou eu nessa história? Quem sou eu nessa história? Então é só tendo essa coragem de olhar, observar, fazer essa pergunta, perceber isso, é que nós vamos percebendo e desenvolvendo essa capacidade, primeiro curando terapeuticamente aquilo que é o vazio real, que é aquele vazio, curando o fundo daquela panela furada, e ali é que a gente depois começa a perceber que tem uma integridade dentro de você, uma inteireza, e aí você já não tem essa carência em relação ao externo, não tem essa carência, você começa a viver outro vazio, que é o vazio místico, que é o vazio de não precisar de tantos estímulos externos. Não precisar. Pode até querer, mas ele não é uma necessidade. Ele não é uma necessidade, não é aquela busca compulsiva por coisas e estímulos. Então você está mais pleno, mais pleno. Você está sentindo essa plenitude, esse silêncio, esse bem-estar consigo mesmo, dentro da sua relação com a sua espiritualidade. Veja bem, com a nossa essência, a nossa relação ela fica sendo mais essencial, ou seja, você já percebe o ser que você é em algum nível, você começa a ter essa relação afetiva mais íntima, afetiva espiritual. Afetiva espiritual, é você relacionando com o seu ser interno de um jeito cada vez mais íntimo. Então, quando você está nessa relação íntima com aquilo que você chama de espiritualidade, de Deus, não importa o nome que você dê, mas é quando você começa a se sentir acolhido e protegido por Deus. Se eu falar com outras palavras, seria isso. Assim, falar com a linguagem religiosa, mas eu não queria falar religioso, porque religioso fica muito como se fosse assim, partidário, né? Alguma pessoa vai chamar de Deus, ou vai chamar de outra coisa. Mas tem um aspecto dentro de você essencial, que você vai chamar de qualquer coisa, que ele é profundo, que se eu for usar a linguagem da psicologia, poderia ser, seria o self, quando a sua relação ela tá neste nível de do seu externo, do seu ego, quando você começa a perceber esse fluxo interno que vem da sua energia divina, da sua energia essencial, você começa a se sentir pleno. Então, aqueles níveis muito grandes de carência, elas vão diminuindo. E aquelas carências de coisas que você põe para fora, porque toda carência não olhada, ela é colocada para fora. Toda carência que a pessoa tem, que ele não olhou para ela verdadeiramente, ela tem a expectativa de que o externo resolva, e o externo nunca poderá resolver. Você pode ter o maior amor da sua vida, você vai sentir que lá atrás está uma carência. Você pode ter tudo, você vai sentir que tem lá. Você pode ser um rei, uma rainha, você vai sentir que está lá. Você pode ser a pessoa mais milionária, você vai sentir que está lá. Você pode ser a pessoa mais bonita, uma modelo famosa,
você vai sentir que está lá. Então, porque não é isso, que não é essa a tampa da panela que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando é este casamento sagrado com a nossa essência. Este casamento sagrado, que Santa Teresa d'Ávila coloca numa linguagem muito romântica, assim, até parece que ela está casando com alguém quando ela fala desta relação dela com o divino. Ela fala de um jeito apaixonado, ela fala de um jeito que se você não colocasse, se ela tirasse lá a palavra Deus, você estava pensando que ela estava falando de alguém. Então, assim, esta relação íntima com essa espiritualidade, com a sua essência divina, é com a sua essência. Então, quando você começa a sentir isso, você começa a sentir que você é pleno, acolhido e que você está ali, você começa a ter uma visão completamente diferente de você mesmo e da vida. Porque você mesmo e da sua relação com a vida, ela é de outro lugar. Ela é de um outro lugar, ela já não olha para a vida como um grande supermercado, incluindo aí pessoas e coisas, e estímulos diversos, como um supermercado que vai preencher a minha fome. E aí eu vou buscando em fulano ou ciclano, em isso ou em naquilo, em alguém, e não sei quem, num mestre, num guru, num amigo, num parente, num filho, num cachorro, no pet, na planta, não sei nem quem, na comida, no bolo, na droga. O lugar de preencher você não funciona. Não funciona. Quando se a gente está buscando assim, é porque está faltando esse olhar aqui. Peraí, o que eu estou verdadeiramente sentindo? Onde está reconhecer esse vazio para curar esse vazio? E depois que curar esse vazio, aí nós vamos ver se é a cura da criança interior, vamos ver por que ficou esse buraco lá, o que aconteceu, e ir buscando essas características que são suas e que não são reconhecidas em você. Não são reconhecidas, mas são suas e você não reconhece. E ali como você não reconhece, o que acontece? Falta esse pedaço seu dentro de você. E ali a gente fica totalmente dependente do externo, que não funciona, são só paliativos momentâneos que vão passar e a vida vai fazer passar. Por que ela vai fazer passar? Porque é uma ilusão. É uma ilusão. Quase que eu falei o dia a ganância e a mentira. A ganância e o dia da mentira, por isso que eu ia fazer esse link aí, mas eu não resolvi não fazer. Mas a ganância é uma ilusão, é uma mentira, Que verdadeiramente o que preenche a nossa alma são as características essenciais nossas. Aquilo que é verdadeiramente seu em essência e que você ainda não reconhece. Então, o desafio dessa semana é observar essa nossa ansiedade em ir atrás de alguma coisa, porque aquilo vai resolver uma angústia, uma coisa, não sei o que a gente está indo atrás. Observe se você tem isso. Seja isso um amor, uma paixão, seja isso uma necessidade constante de fazer alguma coisa, não conseguir ficar parado, de fumar, disso, daquilo, cada um aí com o seu desafio. Então, observe, mas na hora que você perceber esse motor aí, indo, te conduzindo para alguma direção, epa, peraí, o que eu estou sentindo aqui agora? O que eu estou experimentando e o que isso quer me dizer? Que ponto é que eu preciso prestar atenção verdadeiramente para entender o que acontece? O que está acontecendo? Ansiedade, quase sempre, é medo. Medo de quê? Estou aqui com medo de quê? Que medo é esse? Porque aprofunda, para um pouco nos incômodos para que a gente os entenda melhor. Que ali, quando a gente está com o coração aberto para entender melhor o incômodo, a gente vai ter grandes descobertas. Navegue em águas mais profundas para entender melhor o que está passando com os nossos sentimentos, para que a gente possa fluir e não ficar na mentira. Então era isso, uma boa semana para vocês. Até segunda-feira, às 7h30 da manhã. Na próxima segunda, estarei com vocês. Beijos a todos.